eu acho a situação como um todo, eu acho que é possível entender o trabalho do Paulo Souza como médio, como ruim, como muito ruim, como o pior que alguém já tenha visto. Enfim, cada um pode ter o seu conceito. Agora, não dá para entender o futebol como um meio de relações de trabalho equivalentes a qualquer outra profissão. Porque as pessoas são submetidas a um nível de repercussão de cada atitude que isso demanda determinado tipo de conduta nessas relações. E eu acho que a partir de determinado momento, a forma como essa agonia a que está sendo submetido o treinador do Flamengo, o que não o isenta de erros eventuais na condução do processo, montagem da equipe do Flamengo e até na exposição de alguns problemas internos que ele não, em alguns momentos, não cuidou de pelo menos disfarçar, ou pelo menos não hesitou em tornar públicos esses problemas, como na questão de Diego Alves ir para aquecer dentro do campo, na exposição de questões individuais do elenco, enfim. Só que eu acho que nesse momento, submeter o treinador a uma agonia lenta, gradual e assistida em rede nacional, cada passo à espera de um anúncio oficial de uma queda, já beira o desrespeito também com o profissional. É como se o país inteiro soubesse que na decisão da diretoria do Flamengo ele não é mais o treinador e ele continua no cargo. Eu acho que toda essa relação, nesse momento, já beira o desrespeito. E pelo que a gente está entendendo, Mansur, ele continua no cargo por causa de decisões tomadas pela própria diretoria do Flamengo. Entre outras coisas, porque não é culpa dele que o Flamengo tenha se desestruturado, não tenha um processo na sua forma de fazer futebol que faça o clube não ter sequer quem assuma interinamente uma equipe para treinar, para conduzir o próximo jogo, os próximos dias, até a escolha de um outro nome. E tem uma decisão financeira também. Tem que pagar os quase 8 milhões de reais. Isso aí não é uma coisa que você... Mas disso não vai se escapar, né? Tomando a decisão em algum momento, a multa vai existir. Olha... Nesse caso, eu acho que mais é a ausência de alguém. E assim, quando eu falo alguém, não é um técnico de fora, não. Alguém da própria casa. Sem informação privilegiada, baseado só no que a gente já viu acontecer no futebol brasileiro, existe uma estratégia que é a de forçar uma situação tão incômoda que ele leve o treinador a aceitar alguma o valor é muito alto. O valor é muito alto. Mas e se cair pela metade, por exemplo? O valor é muito alto. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, estou dizendo que já havia acontecido no futebol brasileiro isso. Olha, a situação é desconfortável, mas deixa o cara... Uma queda de braço. Vai deixando o cara. Vamos fritar desse jeito que o Mansur está dizendo aí. Eu não tenho a capacidade de julgar o que está na cabeça do Paulo Souza. Pode ser a questão do valor, pode ser marcar uma posição, não fui eu que desisti do trabalho, ou pode ser mesmo alguém que ainda acredita no seu trabalho. Claro. Então, o fato é que, nessas circunstâncias absolutamente hostis, ele se dispôs a viajar a Bragança Paulista e fazer um jogo em que todas as câmeras estavam na direção dele. A área técnica do Flamengo no jogo de ontem era quase tão importante quanto o que acontecia nas 4 linhas do campo. Ele aceitou trabalhar nessas condições no jogo de ontem, ou seja, é um sinal de que ele aparentemente não está disposto a ser ele o responsável pela interrupção do processo. Eu queria ainda, assim, acho que dentro desse gigante quebra-cabeça, acho que eu não tenho as peças ainda em relação à diretoria do Flamengo. Acho que era importante a gente ter esse tipo de pensamento de uma forma pública. E mesmo que não fosse publicamente, até de bastidores, porque a gente não consegue ainda ter uma ideia concreta do que pensa não só o presidente do Flamengo, como o comando do futebol do Flamengo. Será que o presidente acha isso também? Será que o comando, as pessoas que o contrataram também acham que já deu, que não é um quadro irreversível, que tem que demitir? Porque o que a gente percebe é uma insatisfação gigante por parte da torcida, a avaliação do trabalho por parte da imprensa do Paulo Souza não é boa, e aí eu não vou me apegar àquela coisa de o técnico precisa ter tempo de trabalho. O técnico precisa ter tempo de trabalho, pelo menos na minha opinião. Ele precisa ter tempo de trabalho quando se o resultado não é bom, pelo menos o time apresenta uma evolução. E não é o caso do Flamengo. É que também nesse mundo polarizado de hoje, né, a gente critica muito aqui, eu e o Mansur é um dos porta-vozes disso, né?
esse demissionismo frenético do futebol brasileiro, né? Ah, fez 3, 4 jogos mais ou menos, manda embora e traz outro, né? Porque isso atrapalha o desenvolvimento de treinadores, né? Isso compromete os clubes financeiramente. Agora, então, a gente está com um exemplo pronto e acabado aí. O Flamengo tem que tomar uma decisão de 8 milhões de reais. Sim, né? mas olha só. Tem tudo isso, tem esses efeitos. Agora, isso também não quer dizer, e muita gente acha que necessariamente uma coisa puxa a outra, que você tenha que confiar em todos os trabalhos até o fim. Sim. E que qualquer trabalho a longo prazo, e eu acho que é isso que você está dizendo, Sim. vai ser bom. Né? Ah, não, deixa o cara aí, que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos ele vai ficar bom. Não, tem gente que vai ser ruim a vida inteira. Tem gente que não vai se entender com aquele clube, com aquele Isso, que a metodologia de trabalho não é adequada para aquele clube, desafio. ou para aqueles jogadores. Agora, tem uma É um coisa muito desafio curiosa. de qualquer diretoria identificar o momento em que você fala assim, bom, daqui para frente não adianta. Não deu. Ele pode ficar daqui até o fim do ano, ele pode ficar pro ano que vem, as coisas não Os vão resultados acontecer. podem até melhorar, mas a metodologia de trabalho não se E encaixa. tem sempre um grau de aleatoriedade, porque é uma coisa que você vai avaliar, mas é um exercício de futurologia também, né? Em especial quando você traz alguém que aparentemente você não conhecia tão a fundo. Como eu costumo dizer, o ideal seria a gente viver num multiverso do futebol, né? Em que um universo paralelo teria a continuidade do Paulo Souza e o outro teria a demissão que a torcida quer, né? Para que no fim do campeonato alguém pudesse olhar para o outro campeonato e falar, tá vendo? Ó, se ele tivesse continuado, o Flamengo era campeão, sei lá, né? Mas não tem. Você tem que tomar uma decisão só. Tem um aspecto muito curioso nessa discussão do Flamengo não ter um interino capaz de assumir o time, que é como o futebol brasileiro foi capaz de deturpar a ideia da comissão técnica permanente que se junta às comissões que os treinadores trazem. Elas são uma necessidade, num mundo racional, por uma série de questões. Pela solução de continuidade, por você ter mais gente para ser interlocutor da comissão técnica que chega, gente que conheça mais a cultura local do clube, as necessidades, as características dos jogadores, promover uma troca de ideias. Mas aqui, no Brasil, parece que ela é uma necessidade pelo simples fato de que em algum momento aquele técnico vai ser demitido e você precisa ter o seu regra 3 permanente para assumir o time nesses hiatos, né? A comissão permanente hoje, ela virou, na verdade, uma muleta para ajustar a solução de demissão de treinador, porque a demissão vai acontecer, a gente deturpou a função. Agora, a partir daí, a gente passa por uma discussão sobre o Flamengo que ela é muito longa, né? A gente está vendo aí o lance da expulsão, né? Depois a gente vai tratar disso. É que me chamou a atenção o VAR precisar chamar a arbitragem por um lance que aconteceu a meio metro do árbitro. E outra coisa é o seguinte, né? Parece que existe um limite de agressão. Trocar empurrão pode, mas tapa na cara não. Tapa na cara, né? Aí passou da linha. Exato. Mas, enfim, voltando ao Flamengo, é impressionante como a questão Flamengo, a questão Paulo Souza, ela parece estar se encaminhando e ter se encaminhado para um nível do insustentável. Agora, como a discussão Flamengo ela é muito mais complexa, né? O Flamengo tem parte de uma comissão, de um investimento alto em processos, em contratação de uma consultoria para fazer com que a sua estrutura de centro de treinamento, seus equipamentos, eles funcionem. Aí ele tem primeiras escolhas que os resultados não correspondem e chega um treinador de fora, no caso Jorge Jesus, em 19, que resolve fechar o campo de treinamento do time principal, onde apenas os seus auxiliares mais próximos entravam. E ele praticamente passa a ser o dono do processo. Ele vence. Quando ele sai, o Flamengo traz um novo treinador que chega sem ter uma comissão montada. E aí, imediatamente, essa ruptura de processo causa um enorme curto-circuito de funcionamento. Mas a sensação que a gente teve foi de que o Flamengo tentou montar um departamento de futebol. Isso. Aí depois o Flamengo desistiu. Isso. Falou, aí depois aí que tá. Desistiu por quê? Porque foi, rapidinho, mas foi uma decisão do Flamengo, do departamento de futebol, departamento não, do comando do futebol do Flamengo, ou também ou foi uma decisão do técnico que chegou. Como quem diz assim, olha... Mas é isso, qual é o seu processo? Aí o Flamengo tenta de novo remontar uma comissão permanente. Há uma série de críticas, inclusive em relação às escolhas desses profissionais. Depois decide ir ao Paulo Souza porque ele traria uma comissão inteira com ele. Ou seja, o Flamengo não domina os seus processos, as suas ideias. Como funciona o Flamengo? Outra questão. Será que a diretoria do Flamengo, nessa questão do departamento de futebol, tem ideias? Então, quem vai escolher o próximo técnico? Pode chegar a esse com esse quem vai escolher o próximo técnico
é um reflexo no Flamengo, e aí a gente está falando do Flamengo, mas poderia falar de inúmeros outros clubes brasileiros, de duas pessoas que encabeçam esse processo em geral, e eu não tenho nada, tenho enorme respeito pelas duas, não tenho nada a dizer contra elas, apenas é uma discussão técnica. Normalmente isso está a cargo no Flamengo de um diretor, que é a imagem tradicional do diretor voluntário, que tem outras ocupações na sua vida, que inclusive podem incluir a vida pública como Cada político. vez mais absorvente, porque agora ele é político. Exato. Mas a questão fundamental, sem uma formação técnica de futebol e um executivo profissional que também não é um profissional de formação técnica em futebol, que é o caso do Bruno Spindel. É um profissional Falamos de aqui gestão. na sequência de Marcos Braz e Bruno Spindel. Isso. Então, nada contra os dois, apenas que a estrutura do processo, como esses profissionais vão, primeiro, eles sentaram com o Paulo Souza para dialogar sobre o modelo de jogo. Como? Os dois lados da mesa estão absolutamente desequilibrados nesse processo para fazer a escolha. Como eles vão fazer a análise se esse processo a qualidade dos treinamentos, se a implantação do modelo de jogo está correspondendo ao que foi tratado na reunião. Mas isso não acontece em outros clubes? Por isso que o futebol brasileiro demite por resultado, em geral. Perfeito, eu não estou dizendo que o Paulo Souza vai ser demitido só por resultado. Perfeito. Eu estou fazendo uma análise de contexto. Toda a estrutura é torta pela falta do diretor esportivo, de profissionais técnicos capazes de auxiliar, de acompanhar a implementação dos modelos de jogo. Que deveriam estar numa hierarquia dentro de um organograma, deveriam estar abaixo do comando do futebol e acima do treinador.